bem aqui pelo Museu Virtual da Leitura, trabalho da Universidade Federal Fluminense, a disciplina Indústria Editorial do Livro, professor Joaci Pereira Furtado. Vamos às perguntas. Boa noite. Por gentileza, diga o seu nome, onde você nasceu e a sua profissão. Rafael de Oliveira Silva Salles, nasci em Niterói e eu sou técnico de rede. Você se lembra qual o primeiro livro que você leu? Bem, livro que eu li, acredito que o primeiro foi O Mundo Sofia, mas de contato com a leitura acredito que foi Os Gibis da Tim. E nesse caso, não tirando a importância dos gibis, que eles também são importantes, mas esse livro, por que você não esqueceu dele? Acredito que eu me identifiquei bastante com o personagem principal do livro, com o ato de sempre questionar tudo, indiferentemente da hierarquia, a idade, de forma seja matriarcal, patriarcal, eu sempre segui, seja lá o que for, pela minha ideologia, ou porque entendi, compreendi e concordei com o que foi dito, com o que foi posto. E o livro se passa basicamente sobre questionar, compreender e questionar até as coisas minúsculas, como semântica e coisas do tipo, coisa que eu sempre fiz. Então é um livro que foi bem icônico e realmente foi o primeiro livro, e é um livro relativamente grande, tipo assim, umas 3.000 páginas. Você lembra assim mais ou menos da sua idade, quando você leu esse livro? Sim, mais ou menos? Olha, como eu ainda era do primário, acredito que é algo entre 8 e 10 anos. Quando exatamente não. Não, tranquilo. Como você disse aí que começou a ler, né, no primário ainda, enfim, muito jovem, onde você costumava a ler, enfim, em casa, no sofá, na cama, fazendo o número 2, bem, enfim. A princípio, geralmente quando eu comecei a ler, eu lia um pouco antes de dormir. Mais para pegar no sono mesmo, e porque a mente não descansava muito bem se eu só tentasse dormir. Mas depois, vindo com a sequência do Samurai X, com outros livros, eu peguei o hábito de ler 2 ao mesmo tempo, eu lia andando. Foi um dos maiores problemas que eu tive de vista. Eu descia tipo a rua do Rio toda andando e lendo, quase sendo atropelado vez por outra. Mas basicamente eu li em qualquer lugar que não tivesse ninguém que eu conhecesse. Qualquer lugar. Terraço, sala, não importasse o lugar. Se não tivesse ninguém, eu lia. Entendo. Na sua infância, assim, criança, quando você ainda estava começando as primeiras leituras, enfim, alguém costumava ler para você? Como é que foi o primeiro contato com a leitura, assim? Você lembra? Bem, não sei se conta como primeiro contato, mas nas férias, quando eu ia pra casa da minha avó lia uns textos bíblicos chatos pra caraca pra mim. Mas se for contar alguém lendo pra mim, era isso aí. Mas basicamente meu interesse pela leitura veio de injeção de saco mesmo, tédio. Então, em relação assim, já a leitura que você gosta de ler, gostava anteriormente, desde o momento que você se tornou assim um leitor, como você obtinha livros, gibis, mangás? Como é que era a sua fonte? Bem, basicamente eu tinha 3 formas de adquirir livros. Ou eu pegava emprestado com algum amigo que indicava algum livro que julgava interessante, ou gibi, mangá. Ou eu ia comprar num sebo que tinha embaixo do Shopping São Luís. Ou a terceira forma era quando tinha Bienal do Livro, eu sempre conseguia, passava um ano sem pedir nada pra quando chegar na Bienal do Livro dar aquele prejuízo legal na família. Aí eu voltava pra casa com uns 10, 20 livros pra conseguir ler durante um ano. Ou também usava também esses livros como moeda de troca com outros amigos que tinham comprado outros e trocando. Bom, você disse aí da Bienal, enfim, troca com seus amigos, assim, onde você deixava esses livros na sua casa? Em que parte eles ficavam? Olha, eu sempre tive muito pouco apego ao material, então eu não sou muito colecionador não.
90% dos meus livros estão emprestados com pessoas que eu nem lembro. Os outros 10% também nem sei. Mas em geral, meus livros ficam hoje em dia numa estante, mas dentro de casa ficava numa caixa de papelão em cima do armário. Que era pra não ter alcance da minha irmã, porque se ela pegasse, sumia, rasgava, molhava, coisa do tipo. Mas eu tinha muito poucos livros. Sempre tive muito poucos livros comigo. Eu lia, emprestava para alguém, pegava outro no lugar, devolvia esse livro, pegava o meu de novo, emprestava para outra pessoa e assim ia. E geralmente eu sempre procurava algum título que nenhum dos meus amigos tinha para comprar, para ter mais moeda de troca. Então sempre antes de comprar algum livro eu pesquisava bastante o que os meus amigos tinham, só para dizer que eu tinha o que eles não tinham. Agora uma coisa importante que a gente aqui no Brasil infelizmente tem pouco e ultimamente a gente vê que não tem muito investimento. Biblioteca, assim, no decorrer dessa sua vida de leitor, você em algum momento já frequentou uma biblioteca, já visitou alguma, já foi sócio, entre aspas, de alguma biblioteca para pegar livro emprestado? Não, primeiro que na infância mesmo, os meus primeiros contatos com o livro era muito complicado você ter certos acessos à biblioteca. E quando você tinha um acesso a livros, não era basicamente do meu interesse. Eu sempre fui um pouco iconoclasta com essa questão de livros. Eu não gostava muito de ler os livros de tendência. Geralmente eu sempre procurei livros de sociologia, psicologia, filosofia, ou livros de um mundo geek em geral, de Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas coisas que eu lia até um pouco antes de ter entrado na mídia. E esses livros você não encontrava de forma fácil nesse tipo de lugar. Você não encontrava... É muito difícil você encontrar um HP Lovecraft numa biblioteca. Você encontrar um livro de Friedrich Nietzsche disponível em qualquer biblioteca é quase impossível. Até mesmo o Castelo Branco, que era frequentada pelo povo daqui de Realengo, era muito raro você encontrar um livro que realmente interessasse. Então era necessário você saber o que queria, ou sobre o âmbito que você queria, saber as referências do que você queria. Era muito bom na época, que me ajudava muito a saber sobre o que eu iria ler, mesmo sem conhecer, eram os livros de RPG. Porque no final do livro de RPG sempre vem uma série de livros que te ambientalizariam com o cenário. Então, vários terror, HP Lovecraft, Stephen, entre outros, a maior parte veio de RPG. Senhor dos Anéis, no caso todo Tolkien, alguns outros, o Martins tem os outros livros também que eram da época. A maior parte deles eu cheguei através de livros de RPG que você sabia o nome do autor, copiava e ia num sebo e rezava para achar um. E foi assim que foi criado. Até mesmo as coleções de gibi, eu lembro que no caso você tinha a coleção toda do X-Men e tinha que ir lá e garimpar em vários sebos até encontrar o volume que faltava, eu era o Homem-Aranha. Então era uma questão de demanda e procura diferenciada. Hoje em dia, onde você joga na internet e seja lá onde estiver, o livro chega a você. Você disse aí um pouco do seu gosto dos gêneros, né? Você acabou de dizer RPG, falou um pouco do Tolkien também. Você já falou anteriormente sobre mangá, gibi americano, né? Por que esses gêneros chamaram a sua atenção? O que você via e sentia neles? Basicamente, quando se trata de gênero de entretenimento, eu gostava como posso dizer, a falta de classificação etária, a ausência da censura. Então histórias não tinham necessariamente que terminar felizes. Isso não acontece com frequência em mangás, gibi, quadrinhos, seja lá o que vier. Ou mesmo que ocorram, a saga vem permeada de partes tristes e coisa do tipo. Senhor dos Anéis, diversas pessoas morrem, os cantos de tristeza e coisas do tipo. Todo mundo morre em algum momento. Essas questões não são mascaradas nesses cenários que não são, como posso dizer, peneirados para classificação etária. E felizmente na época, como isso não era tão procurado, o nível de palavrão, sangue,
tristeza, nada disso era peneirado para ser criado para quem quisesse comprar. Então se você chegasse numa loja, pedisse um livro de H.P. Lovecraft tendo 10 anos de idade, o cara ia te vender e cagou. Provavelmente o cara que está te vendendo nunca leu aquilo, nem sabe do que se trata. Você comprar um chamado de Dagon hoje em dia com 10 anos, provavelmente vai ter uma classificação lá que é para tipo 17, 18. Na época não tinha isso, e eu gostava de poder ler o que eu bem entendesse. E basicamente as histórias não eram tão maçantes quanto as Turma da Mônica, por exemplo. Então eu gostava de não saber o que vem depois. Entendo. Qual assim, é a sua média de quantos livros você consegue ler? Assim, geralmente, eu sei que talvez tenha livros grossos, livros finos, mas quando você pega um livro, quanto tempo você demora para ler aquele livro? Isso depende do tema do livro. Eu tenho tendência a demorar a ler 2 livros de entretenimento para cada um livro que eu considere de edificação pessoal. Por exemplo, para ler o Zaratustra, enquanto eu li o Zaratustra, eu li o Silmarillion, li as Crônicas de Nárnia, que eu já tinha lido mais numa versão anterior, aí li a versão atual que é vendida nas livrarias, e li também A Casa do Budas Ditosos, que é de uma coroa brasileira que fala um monte de safadeza, mas maneiríssimo também. Porque sempre que a leitura começa a se tornar pesada, eu procuro outro. Então, em média, vamos colocar por bloco, acho que tipo 4 meses eu leio 5 a 6 livros, dependendo da dificuldade que eu tiver de ler o livro de enriquecimento pessoal. Os livros de budismo geralmente eu demoro uns 6 meses, porque não sabe. Você tem alguma hora específica do dia que você gosta de ler? De manhã, de tarde, de noite? Não acredito que seja a hora do dia, eu acho que é mais questão da rotina em específico. Se eu tô de férias, a hora que vier a calhar, que eu não tiver com ninguém mexendo o saco, eu tô olhando. Trabalhando, geralmente é horário do almoço, de manhã na ida pro trabalho dentro do ônibus, quando eu vou de ônibus, de noite, pouco antes de dormir, depois de ter jantado. Mas é mais pela ausência de outra função, não por um horário propriamente dito. Das leituras que você leu no último ano, né, dos 12 meses pra cá, qual ou quais foram as que mais te marcaram? Eram Os Deuses Astronautas, Spinol, muito bom. Pra mim que odeio matemática, foi um ótimo livro de metafísica. O Silmarillion foi um bom livro, eu li ano passado. E A Cidade de Prata, um livro sobre anjos. E por que esses livros te marcaram? Bem, a complexidade do universo na Casca de Nós realmente me impressionou pela forma com que o Stephen Hawking coloca no livro, porque até mesmo eu que nunca fui muito fissurado em ficção científica, em metafísica, coisa do tipo, consegui compreender sobre questões de relatividade de espaço e tempo com muita facilidade, até mesmo em exemplos bem difíceis. O Silmarillion, eu gostei bastante da forma com que o mundo foi criado perante Tolkien, questões de música, notas, a história, até porque o Silmarillion é apanhado de contos, e todos eles gostei bastante, que me surpreenderam o meio, o final. Também que eu comecei a ler o livro porque ele é, no caso ao contrário, né? O Blind Guardian fez um CD inteiro cantando esse livro, o CD Nightfall. Foi meu primeiro CD da banda e eu nunca tinha lido o livro. Aí quando eu tive acesso eu fiz questão de ler com velocidade. Basicamente esses foram que marcaram com força mesmo no passado. Por que você lê frequentemente? Porque a leitura, no caso você disse que tem o enriquecimento pessoal e tem o de entretenimento, mas por que você lê frequentemente? Eu acho que é uma forma de lazer, assim como ouvir música, como
correr, jogar bola. Cada um tem uma coisa que te puxa, que quando você tá sem nada pra fazer, você pensa, pô, vou jogar uma bola, um videogame. No meu caso, eu sempre fui hiperativo, então uma única atividade não me preenche, e se me preenche por pouco tempo. Então, geralmente eu vou pra arte marcial, da arte marcial eu vou pra casa, chego em casa, eu escuto música, jogo jogo online e leio livro quase que ao mesmo tempo. Tipo, enquanto eu espero uma partida, eu tô lendo algumas páginas. Então, meio que eu coloco tudo que eu gosto o máximo e condenso o máximo possível. Então acaba que eu tento não ter tempos livres. E acaba virando um vício. Você disse anteriormente que quando você era criança, a sua avó lia para você contos bíblicos, enfim. Isso é claro, isso ajuda a pessoa aos poucos tomar gosto pela leitura. Você teve um outro exemplo de adulto que você viu lendo e começou a ler porque viu aquele adulto lendo? Bem, eu comecei a ler sem o intuito, mas que me incentivou muito foi minha madrinha, de longe. Porque assim como comecei a jogar RPG, comecei a ler, e eu jogava muito Vampiro quando eu era novo. E o Vampire, ele tinha muita citação de livros de sociologia para os clãs que eu jogava de Juventudes, Mísseis, os dois eram líderes. E eles sempre passavam filósofos e pensadores que eram do ramo mais da sociologia, e minha madrinha é professora de sociologia. E em algum momento a gente se pegou conversando sobre isso, e a partir disso veio uma enxurrada de autores que ela já tinha lido e conversas sobre o ramo, e isso me potencializou ainda mais o fervor pela sociologia, psicologia e coisas do ramo. Com certeza, e foi uma das pessoas que mais comprou livro pra mim até hoje, de longe. Ela é que mais sofreu financeiramente com isso. Você se vê como leitor? Não. Por quê? Porque se eu fosse colocar quem é leitor, eu acho que a leitura está em primeiro ou segundo plano. E acho que na leitura não tá pra mim nesse ano. Porque a partir do momento que eu tiver que colocar um foco na leitura, ela perde o prazer de ser uma fuga. O prazer de ser um tempo para ler. Entende? Quando eu leio porque me sobrou um tempo para ler ou me sobrou um tempo para nada. E o nada é ler. A partir do momento que eu tiver que criar isso, se torna uma obrigação. E talvez eu não tenha o mesmo gosto de fazer se for obrigado ou tiver uma tendência a isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para pessoas que não gostam de ler, o que você falaria para elas? Tipo, leiam, gente. Por qual motivo elas teriam que ler? Bem, para os que não gostam de ler, porque procuram outra forma de estudo, dizem que não tem tempo, acredito que ler é a forma mais eficaz que você tem de aprender algo sem que alguém tenha que abrir a boca. É a forma que você tem de duvidar das pessoas que tentam te ensinar. Para as pessoas que não leem porque acham chato, eu acredito que a pessoa tende a primeiro encontrar o que é divertido para ela, e a partir disso basta ela ter um pouco de interesse que ela vai encontrar isso nos livros, porque o universo da literatura abrange basicamente tudo, do futebol à poesia contemporânea clássica, sei lá. Então, seja lá do que você gosta, tem uma versão disso em livros, que não vai só elucidar o que você segue, como também vai te dar uma perspectiva de outros ângulos, de qualquer parte do mundo, que você nunca vai ver se você não ler um livro. Bom, a gente está chegando aqui ao final dessa entrevista. Você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma consideração, algo do tipo? Bem, se tiver para falar alguma coisa do tipo relativo a livros, leia sempre algo que te traga prazer e ao mesmo tempo algo que te desafie. Tranquilo. Então aqui a gente vai encerrando essa entrevista pro Museu Virtual da Leitura. Agradecer aí a sua disponibilidade, o seu tempo, e muito obrigado. Valeu mesmo. Grande abraço.